Estamos estudando patrística, Inácio de Antioquia. Nós já vimos aqui que ele é uma pessoa que ele é cristocêntrico, cristológico. Também ele era um eclesiológico, ele era um homem que defendia a doutrina da igreja. Foi um mártir, deu a vida dele pela fé em Cristo. Foi um gigantesco líder da igreja. Podia ser considerado um santo mesmo, porque a conduta e a palavra combinavam. O que ele falava você via nele. Ele tem todas as credenciais para ser um cristão. E tinha uma doutrina que ele ensinava, que é a doutrina que depois, lá no catolicismo, vai virar uma coisa grave no catolicismo. Porque o catolicismo ele pegou os ensinos dos pais da igreja, e é isso que foi o ponto de erro, que pegou a doutrina dos pais da igreja e colocou acima das escrituras. Os pais da igreja, eles reconheciam que a escritura estava acima deles. Os pais da igreja, São Justino, São Policarpo, São Inácio, São Clemente, que são os nomes que os católicos usam, todos eles reconheceram que as escrituras estavam acima deles. Mas o que fez o catolicismo? Colocou os pais acima das escrituras. Aquilo que o Inácio ele ensinou para exaltar as escrituras. Mas depois pegaram o ensino do Inácio e colocaram acima do ensino das escrituras. E surgiu o catolicismo romano, do jeito que a gente conhece hoje. Para corrigir esse erro aí, teve que surgir a reforma protestante. Mas aí já tinha passado muita água debaixo da ponte. Tinha passado muita coisa mesmo. No caso aqui, vamos ver um ensino do Inácio sobre a ceia. Ele dava, ao mesmo tempo, o conhecimento da imortalidade e o remédio para não se morrer, que era o sacramento. Olha a palavra sacramento aqui, ó. Sacramento. Sacramento, porque nessa época começa a surgir a ideia dos mistérios. Mistérios. O que são os mistérios? Os mistérios eles são rituais que a igreja celebra em nome de Cristo. Nesse ritual você tem um elemento físico, nesse ritual você tem o sacerdote, e nesse ritual você tem uma palavra de oração. Quando você pega o elemento físico, como a água, por exemplo, mais um sacerdote em comunhão com a igreja, mais a palavra do sacerdote, você tem um sacramento. Você vai transformar o elemento físico, que é a água do batismo, em algo espiritual. A água vai se tornar espiritual. Ela não é espiritual sozinha. Ela é espiritual por causa que o sacerdote vai consagrar aquela água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela deixa de ser uma água natural e se torna uma água sacramental. E naquele momento é conferido um novo nascimento para a criança, para o adulto, para o jovem, para o velho, para o maior dos pecadores. Essa é uma mística católica, chama-se sacramentalismo. Da mesma maneira como fazem com o batismo, fazem com a ceia do Senhor também. Você tem o elemento físico, que é o pão e o vinho, você tem o sacerdote e você tem a palavra da ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Com essas palavras, com o elemento físico, mais a palavra do sacerdote, mais o sacerdote, agora o pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho. O pão é carne e o vinho é sangue. Você tem... o pão se tornou um elemento espiritual e não mais material. E o vinho se tornou um elemento espiritual, já não é mais material, porque você está em comunhão com os céus. Com os céus, você está dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus não entra carne e sangue. Dentro do reino de Deus entra só espírito e vida. Essa é a compreensão mística que eles têm até hoje. Até hoje. Vocês vão aprender isso aí cada vez mais. Olha o ensino do Inácio aqui. Inácio chamava a ceia do Senhor de remédio contra a morte, o antídoto contra a morte. E essa ideia é bastante profunda. Em primeiro lugar, mostra que os pais apostólicos não acreditavam na imortalidade da alma. Não existe imortalidade natural. Se existisse, eles não falariam da vida imortal que Cristo oferece. Acreditavam que os seres humanos são naturalmente mortais, como no Antigo Testamento, onde no paraíso as duas criaturas puderam comer do alimento dos deuses, a árvore da vida, e continuar vivas ao participar do poder divino.
Os pais da igreja diziam o seguinte: você vai morrer. Se você não participar da ceia do Senhor, você vai morrer. A única maneira de você ter imortalidade para a sua alma é se você comer da carne e beber do sangue. Porque Cristo disse, né? Minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Evangelho de João, capítulo 6. Esse pensamento está na mente de Inácio. Eu vou participar da ceia do Senhor agora. O que eu estou fazendo? Eu estou indo buscar o remédio para a minha morte. Se eu não participar da ceia, eu estou morto. Se eu não comer da carne e do sangue, eu estou morto. E Cristo não falou de pão e vinho. Cristo falou de carne e sangue. Só que eu não tenho como comer carne e sangue de Jesus, corpo dele. Como que eu vou fazer? Eu vou tomar os emblemas que ele entregou para nós. Eu não inventei o pão para a ceia. E eu não inventei os vinhos para a ceia. Eu recebi o pão e o vinho porque Jesus disse, tomando o pão: este é o meu corpo que foi partido por vós. Semelhantemente tomou o vinho e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Cristo não disse que é símbolo. Esse é o pão que simboliza o meu corpo. Esse é o cálice que simboliza o meu sangue. Cristo não disse isso, que era símbolo. Cristo disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tomai dele todos. Com essa compreensão, fica impossível para o Inácio falar que é símbolo. Impossível, impossível mesmo. Ele não consegue acreditar. O pão é sagrado, o vinho é sagrado. É a comunhão com o Filho de Deus perfeito. E como que isso acontece? Isso acontece pelo poder do Espírito Santo que está no bispo. Você lembra que eu falei isso? O bispo tem o Espírito Santo. E ele tem o Espírito Santo, quando ele pega pão, quando ele pega vinho, que ele dá graças a Deus pelo pão e vinho, ele está oferecendo o corpo e o sangue de Jesus a Deus. Porque Deus não recebe outro sacrifício. Deus só recebe o sacrifício do Filho. E quando a gente apresenta a Deus o pão e o vinho, a gente apresenta o cordeiro que Deus enviou para nós. Senhor, aqui está o seu cordeiro, que o Senhor enviou. É esse que a gente está oferecendo. Com base nesse pensamento e nesse sentimento, quem não participasse da ceia do Senhor não era cristão. Não podia ser cristão. Quando a gente vê pelo nosso tempo, a gente sabe que existe uma grande negligência na questão da Santa Ceia. Há uma grande negligência. E essa negligência é culpa nossa mesmo. Porque nós esvaziamos o chamado mistério. Para nós não tem mistério nenhum. Pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. Se derrubou, pega um pano e limpa. Para eles não. Se caiu o vinho, bebe, lambe o chão, lambe a mesa. Tá? Caiu o farelo, come o farelo. Essa aí é a piedade que se tem lá. É um irracionalismo? É uma espécie de irracionalismo. Irracional, é irracional, não é? Você vê um homem como lambendo farelo, lambendo um vinho que caiu da taça, mas faz parte da piedade deles. É assim que eles creem, é assim que eles ensinavam, e com isso colocava-se um grande temor no coração de muitas pessoas. A ceia era tão importante, mas tão importante que era um ritual secreto. Secreto. Não se podia participar se você não fosse cristão. E como que eu vou saber que você é cristão? Numa época que você está sendo todo mundo perseguido. Eles usavam um código. Um chegava e colocava esse risco no chão ou na parede, e outra pessoa chegava e colocava esse risco. É o peixe. É o símbolo dos cristãos daquela época. Então um coloca um traço, outro coloca outro traço. Agora eu sei que você é cristão e você está sendo admitido para a nossa reunião secreta. Secreta, mas por causa dos perseguidores. Porque surgiu um boato que eles comiam carne humana. Não era carne humana, eles comiam a ceia, o pão e o vinho. Só que o boato que correu é que na ceia dos cristãos, eles comiam a carne humana e bebiam sangue humano. Tamanho era o poder que havia na consciência deles da importância da ceia. A ceia é importante. Se você não come a carne, se você não bebe o sangue, você não é de Cristo. E qual que é a fatalidade de não se participar da ceia? No dia que você morre, a sua alma morre também.
Porque os pais da igreja, eles não acreditavam na imortalidade da alma, a alma sobreviver sem participar das coisas do Senhor. A alma só sobrevive porque Deus deu o remédio de imortalidade, ou o antídoto. A morte é o veneno, a ceia do Senhor é o antídoto. Você participa da ceia do Senhor, e se você participa, Deus te dá a vida eterna, a imortalidade. E aqui vai surgindo então o que lá na Idade Média o Tomás de Aquino chamou de transubstanciação. Transubstanciação está dizendo que na hora da ação de graças, o pão se torna carne mesmo. É carne. E o vinho se torna sangue mesmo. É transformado, a transubstanciação, que não há nenhuma dificuldade para Jesus fazer isso daí. Por isso, muitos deles falam o seguinte: olha, na hora que eu estava comendo a hóstia, eu sentia gosto de carne na boca. Tem muitos depoimentos dele. Eu sentia o sabor da carne de Cristo na boca, o cheiro da carne de Cristo. E quando eu estava bebendo o vinho, eu estava sentindo o gosto do sangue. Há muitos depoimentos dele de pessoas que entram em êxtase na hora da participação da missa, da hóstia e do vinho. Entra em êxtase mesmo, sabe? Tem visões, alucinações, ouve vozes, entra em êxtase, porque acontece uma comunhão com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ensinamento católico. Eu estou ensinando para vocês do jeito que é ensinado mais ou menos nos seminários. O diferencial é que eu estou fazendo apologética, né? Eu já estou ensinando cristãos evangélicos, não cristão católico. Mas vamos supor que tem um cristão católico assistindo o vídeo que eu estou gravando e mandando para a internet. Ele vai saber que eu estou falando aquilo que é ensinado no seminário. É dessa maneira. A gente não crê dessa maneira por causa que nós somos evangélicos de matriz protestante. E no protestantismo a gente negou isso daqui. A gente não crê na transubstanciação. Nós não cremos. Como é que Martinho Lutero acreditava? Lutero acreditava assim, que na hora da ceia do Senhor, que aí já não é chamado mais de missa, você não está oferecendo sacrifício nenhum para Deus. Lutero, que é de matriz católica, a formação espiritual dele é católica, ele vem para o Evangelho, se torna então um protestante. Ele diz o seguinte: não acontece um sacrifício, porque o sacrifício já aconteceu no Calvário, e o sacrifício não pode ser repetido. O autor aos Hebreus fala que não pode acontecer uma repetição do sacrifício de Jesus. Não está nas nossas mãos, estava nas mãos de Jesus. O sacrifício já foi oferecido no Calvário. Nós somos evangélicos por causa das Escrituras. A gente lê os pais da igreja, mas a gente não anda com os pais da igreja. Eles não são a fonte da nossa doutrina, é a fonte do nosso conhecimento. Por mais piedoso que pareça o ensino, não é a nossa época, não é o nosso contexto, não é a nossa fé. E o que acontece então? Nós vamos para as Escrituras. Chega nas Escrituras, o Cristo não pode ser sacrificado de novo. Ele já foi sacrificado desde a fundação do mundo, diz Apocalipse, desde a fundação do mundo. Nos últimos tempos se manifestou, morreu na cruz, ressuscitou e está nos céus. Não pode ser sacrificado mais. Por isso a ceia não é um sacrifício. Não é. O que é então? É a pergunta que o Martinho Lutero faz. O que é então? Aí ele vai dizer o seguinte: é a comunhão dos santos. Comunhão não é sacrifício. É a comunhão com este sacrifício que já foi oferecido. E o que acontece com o pão e o que acontece com o vinho? O Lutero ele diz o seguinte: acontece uma consubstanciação. Consubstanciação, o que é isso? Não é transubstanciação. Lutero diz: pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. Mas na hora que você apresenta a Deus, o Espírito Santo toma o pão e toma o vinho e comunica a natureza de Cristo no pão e no vinho, que continua sendo pão e vinho, só que agora esse pão e vinho ele está consagrado. Consagrado, e a presença do Espírito Santo está no pão, no vinho e na igreja. A igreja, o pão e o vinho formam um só corpo. Por isso você come do pão, bebe do cálice e você está em comunhão plena com Deus e com a igreja. Esse é o ensino protestante. Se você fosse um luterano, esse é o ensino que você receberia.
ele já não está andando mais com os católicos medievalistas. Não está mais. Só que ele também não está no nosso pensamento protestante evangélico atual. Lutero não está nesse pé. Porque tinha um outro protestante chamado Ulrico Zwinglio, que falava o seguinte: Lutero, você continua católico, você só mudou de placa. Você tem que largar desse negócio, Lutero. Não tem nada desse negócio de consubstanciação, nada disso. Só que Lutero não conseguia largar desse misticismo que ele trouxe. Era uma coisa que ele acreditava. Ele acreditava naquilo, ele ensinava para a igreja luterana. O Zwinglio falou: cara, o negócio é o seguinte, isso aqui é pão, isso aqui é vinho. Está escrito, fazer isto em memória. É só um memorial, isso é simbólico. Não acontece nada, porque o poder não está no pão, o poder não está no vinho, o poder não está no sacerdócio. O poder está em quê? O poder está no Espírito Santo, só no Espírito Santo. É com ele que a gente tem comunhão. A gente faz em memória. É só em memória, é memorial. Continua sendo pão, continua sendo vinho, e você não precisa lamber pão nenhum, você não precisa lamber vinho nenhum, você não precisa se preocupar em se as crianças vão comer ou se as crianças não vão comer. Não vai trazer nenhum efeito negativo, porque é em memória. Ao Lutero ficava louco com essa história, porque para ele, na hora da ceia, ainda continua sendo um momento sagrado, de uma liturgia de comunhão entre a igreja, o Espírito, o corpo e o sangue. Para Calvino, para Zwinglio, ele fala: não tem nada disso. Batismo com água, água que continua sendo água. Você não comunica o Espírito Santo na hora do batismo. Você não comunica a salvação na hora do batismo. É só um símbolo. Vai depender da fé da pessoa. E a fé da pessoa, só o Espírito Santo pode conceder. Aí houve uma ruptura entre o luteranismo e o zwinglianismo, ou calvinismo. Olha a distância que a gente percorreu em uma aula. Inácio, Tertuliano, Clemente, Lutero, Zwinglio e Calvino. Quantas pessoas a gente precisa para poder estudar teologia e entender um pouquinho por que a nossa ceia é diferente da ceia católica, que já não é chamado de ceia, é chamado de missa. E é chamado de missa porque é um sacrifício, é um missal, é uma missão, é um serviço. Essa é a diferença. Querem um pouquinho de pausa? Deixar os neurônios descansar.